A mais de 11 bilhões de quilômetros de distância do Sol, existe um pequeno mundo escuro, que já foi o nono planeta do Sistema Solar. Hoje, Plutão é oficialmente apenas um objeto transneptuniano, pouco depois do planeta ter sido rebaixado. A sonda New Horizons da NASA encontrou este mundo quase desconhecido. Pela primeira vez, a NASA conseguiu publicar imagens reais de Plutão. Estamos empolgados para embarcar em uma jornada para um dos corpos celestes mais incomuns no Sistema Solar, juntamente com você. Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal, que o vídeo só está começando. Imagine-se, desembarcando de uma espaçonave, como pioneiros a conhecer Plutão. Pisando pela primeira vez em um mundo misterioso e escuro. Na vastidão, o Sol brilha como uma pequena bola fraca. O estranho e frio mundo em que você se encontra está coberto por uma grande sombra. Na penumbra, você explora a frágil e porosa rocha. Este mundo é silencioso, muito silencioso, devido à baixa gravidade. É difícil se movimentar. A gravidade, apenas 0,063 vezes a da Terra, faz você pular como se tivesse um peso de uma pena. Você tem dificuldade em avançar no planeta. Seus sapatos foram equipados com pesos e esporas, para que você possa manter o equilíbrio com muito esforço e dificuldade. Você consegue se abaixar para pegar uma amostra de rocha, e, em seguida, retorna à sua cápsula espacial para pousar em outro local no planeta, e coletar mais amostras. Você treinou muito para esta missão. Você estava preparado para a situação incomum, a baixa gravidade e a superfície gelada do planeta. Plutão é bizarro, escuro, mas bonito. É um momento sublime estar em pé neste pequeno e gélido mundo, tão distante do Sol. Após algumas horas, a missão acaba. A temperatura de superfície de menos 172 graus Celsius permitem pequenas estadias. Você tira mais algumas fotos do Sol. E, em seguida, inicia sua jornada de volta. Isso é mais ou menos o que seria para as pessoas que pousam em Plutão, pela primeira vez. Na penumbra das regiões exteriores do Sistema Solar, este corpo celeste é dificilmente iluminado durante o dia. O Sol é uma pequena e fraca bola amarela na imensidão. Por muito tempo, os pesquisadores pensaram que Plutão, sendo tão distante, deveria ser um reino sem vida e monótono de rocha e gelo. E então, eles tiveram uma surpresa. Plutão, a uma distância de cerca de 40 unidades astronômicas, é o mais próximo dos chamados corpos transneptunianos. Desde sua descoberta em 1930, Plutão foi o nono planeta, mas em 2006, foi rebaixado a planeta anão. Ele compartilha esse título com muitos outros planetas recentemente descobertos, que orbitam nossa estrela na borda externa do Sistema Solar, na quase completa escuridão. O fato de Plutão ter deixado de ser considerado um planeta oficialmente, algumas pessoas ainda o consideram. Embora não terem muitas evidências sobre Plutão, as pessoas estavam acostumadas desde 1930 ao fato de que havia 9 planetas principais. Por muito tempo, ninguém suspeitava que muitos outros planetas anões seriam encontrados no cinturão de Kuiper. Eris e Sedna são apenas um pouco menores que Plutão. E os cientistas enfrentaram a escolha de classificar esses dois, e muitos outros objetos recém-descobertos, como planetas. Como Plutão é muito mais semelhante aos planetas anões do que seus vizinhos, Urano e Netuno, os cientistas decidiram retirar o status de planeta de Plutão. Desde então, ele é oficialmente chamado simplesmente de TNO 134.340. Parece quase irônico que, logo após seu rebaixamento, Plutão tenha mostrado quão fascinante e único ele realmente é. Plutão é extremamente difícil de observar, e mesmo nas imagens do telescópio espacial Hubble, o planeta não parecia um disco marrom nebuloso, sem detalhes de superfície. Como era impossível explorar Plutão adequadamente com telescópios, a NASA enviou a sonda New Horizons não tripulada para Plutão, no mesmo ano do seu rebaixamento. A sonda levou 9 anos e 8 meses para chegar até ele.
Quando finalmente atingiu seu alvo principal em 2015, ela imediatamente começou a trabalhar e surpreendeu a todos. Em muito pouco tempo, a sonda coletou 6 GB de informações, e levou mais de um ano para transmitir essa grande quantidade de dados para a Terra. Até hoje, os pesquisadores planetários ainda estão analisando os dados. Até este ponto, ninguém jamais tinha visto realmente a superfície de Plutão, e de repente, um mundo colorido e aparentemente muito ativo foi revelado aos cientistas curiosos. As imagens da superfície estranhamente estruturada do planeta mostraram uma atividade geológica inesperada. Embora a sonda não ter sido capaz de penetrar no núcleo do planeta, os dispositivos de medição forneceram dados que permitiram conclusões sobre a estrutura do planeta. De acordo com o modelo resultante, Plutão tem um núcleo sólido com cerca de 1.700 km de espessura, composto por uma mistura de várias substâncias e elementos. As camadas superiores consistem em gelo de água e rocha. O gelo da crosta tem, em alguns lugares, provavelmente até 300 km de espessura. É bastante possível que Plutão tenha água líquida sob essa camada de gelo. Estruturas geotérmicas ativas e vulcanismo de gelo mostram processos de aquecimento dentro dele. Segundo algumas suposições, o núcleo do planeta poderia gerar calor suficiente para derreter uma parte do manto de gelo. Nesse caso, um oceano muito salgado e venenoso, contendo grandes quantidades de amônia dissolvida, poderia estar escondido nas profundezas do planeta. Ao contrário da Terra, os processos geológicos em Plutão dependem menos do gelo de água e da rocha. Em vez disso, esse planeta mobiliza massas de gases cristalizados, como nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Nossa jornada pela superfície de Plutão começa com a área mais impressionante e melhor estudada, a Tomba Régio. Essa vasta região na zona equatorial do planetoide se assemelha a um coração e é informalmente chamada de Coração de Plutão. Com cerca de 2.300 km de tamanho, a área ocupa cerca de um quarto de toda a superfície do corpo celeste. O coração está dividido em um lado claro e um lado mais escuro. A seção esquerda forma uma paisagem chamada Sputnik Planície ou Sputnik Planum, com um diâmetro de 1.491 km. O mapa topográfico mostra que é uma extensa área de planície, com uma espessa camada de gelo de nitrogênio, monóxido de carbono e metano sólido, que dá a essas substâncias uma coloração brilhante, fazendo com que algumas partes da planície reflitam até 90% da luz incidente. A ausência de crateras, indicando que a região é geologicamente muito jovem. A Sputnik Planície provavelmente se formou há cerca de 100 milhões de anos, quando Plutão colidiu com um grande corpo celeste, deixando uma enorme cratera, que posteriormente foi preenchida por substâncias do interior quente do planeta anão, criando uma estrutura única em forma de células ou colmeias, que é incrivelmente ativa. Uma comparação com dados observacionais do novo telescópio espacial, James Webb, mostrou que as estruturas migraram significativamente nos últimos 8 anos, o que é uma indicação de atividade geológica contínua. Tomba Régio é cercada por cadeias de montanhas relativamente altas. As montanhas de Hillary Mantis, a oeste da Sputnik Planície, podem não ser as maiores do sistema solar, mas são comparativamente grandes, com alturas de cerca de 3.000 km. As Tolsen Montes estão localizadas na parte sul do coração, e algumas delas se elevam a mais de 5.900 km acima do nível médio da superfície de Plutão, formando a cadeia de montanhas mais alta do planeta. Surpreendentemente, essas rochas são compostas de gelo de água. Nas baixas temperaturas de Plutão, o gelo de água é tão sólido quanto rocha. Mais ao sul, uma depressão profunda molda sua superfície, cercada por cristas de gelo e rochas maciças. As estruturas mostram evidências claras de criovulcanismo, e as rochas circundantes provavelmente são ejeções solidificadas de erupções antigas. Graças às novas imagens em cores, os pesquisadores conseguiram aprender detalhes sobre a composição química das erupções, pela primeira vez, e assim, descobrir como Plutão é estruturado internamente. A parte oriental da Tomba Régio é mais escura, e a paisagem aqui é muito mais antiga. As crateras têm provavelmente bilhões de anos,
e foram criadas por impactos de asteroides ou cometas. Ao contrário da Sputnik Planície, esta região não mostra sinais de processos geológicos ativos. Se continuarmos viajando para leste ao longo da linha do Equador, encontraremos uma cadeia de manchas escuras, chamada de maculas. A paisagem aqui é interceptada por cadeias de montanhas altas, que se estendem por várias centenas de quilômetros. Como as maculas foram formadas, é um mistério que os cientistas ainda estão pesquisando. Suspeita-se que a sua cor escura seja uma combinação de crateras de impacto e tolães. Estes são compostos orgânicos complexos, formados pela ação de radiação de alta energia em moléculas simples, na atmosfera de corpos celestes, influenciando suas propriedades ópticas. Deixamos para trás o mundo acidentado das maculas e seguimos mais ao norte, onde encontramos a Tomba Régio, o extenso vale que circunda o polo norte de Plutão. Devido à inclinação significativa do eixo de rotação de Plutão em relação ao plano de sua órbita, esta região é a mais brilhante do planeta. Plutão sempre mantém seu polo norte voltado para o Sol. Suspeita-se que isso ocorra devido aos raios solares causarem a evaporação do gelo de nitrogênio, que então se deposita no polo e entra na atmosfera dele. Os estranhos movimentos de Plutão têm uma boa razão. A órbita particularmente inclinada, com oscilações cíclicas em torno de um ponto focal, é causada pela Lua Charon. A Lua Charon de Plutão é relativamente grande, com um diâmetro de cerca de 1.200 km. Plutão em si tem um diâmetro de cerca de 2.375 km. Os dois orbitam um ao outro a uma distância média de 19.588 km. Ambos os corpos celestes se assemelham mais a um sistema binário do que a um planeta e sua lua. Embora Plutão claramente lidere o par, a dança cósmica dos dois foi documentada pela primeira vez pela New Horizons, e atualmente também é parte de uma exploração intensiva. Charon não é apenas muito grande para uma lua, ela também se assemelha a Plutão de muitas maneiras. No entanto, sua superfície é ainda mais escura. No entanto, as imagens da New Horizons mostraram evidências de gelo de água misturado com metano e nitrogênio, bem como atividades geológicas incomuns. Especialistas suspeitam que o cinturão de Kuiper continuará oferecendo potencial para novas descobertas por décadas. Até agora, apenas uma pequena parte dessa região de nosso sistema solar é conhecida. Nos conte o que você pensa sobre Plutão e as imagens da NASA. Você tem alguma ideia de que incríveis descobertas ainda podem nos esperar no cinturão de Kuiper? Deixe nos comentários, e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!